a perspectiva do existencialismo, marcado tanto pelo Kierkegaard como Schopenhauer, o nosso tema de investigação agora é sobre o Nietzsche, que vai dando continuidade a essa perspectiva desses dois pensadores. Então, nós temos como tema Nietzsche, a transformação de todos os valores. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Para iniciarmos a nossa conversa sobre esse pensador que marca justamente a sociedade e as produções, diversas produções no campo da história, da filosofia e demais áreas de conhecimento, nós iremos galgar sobre esses tópicos dessa apresentação. Inicialmente, apresentando o que é a transformação de todos os valores, algumas datas biográficas sobre esse pensador, Friedrich Nietzsche, o seu lugar na história da filosofia, a crítica que ele faz ao cristianismo, a vontade de potência, que é uma das características marcantes para entendermos a filosofia central do Nietzsche, e depois nós iremos ver algo que nos causa espanto e admiração, que posteriormente à sua morte foi encontrada esse texto escrito pelo Nietzsche, a oração ao Deus desconhecido, e por fim nós iremos ver aquilo que se remete a essa imagem que está do lado direito, o super-homem. O que é que o Nietzsche pensava ao falar sobre o Übermenschen, ou o super-homem? Assim, nós vamos iniciando a nossa investigação através da transformação de todos os valores. Então, para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que nasce em 1844 e falece no ano de 1900, não existiria ordem ou razão determinando os acontecimentos do mundo. Nós já percebemos essa característica de não existir uma ordem racional, harmônica, já presente na filosofia do Schopenhauer, e justamente as marteladas que vão sendo dadas à construção da filosofia da razão universal trazida pelo Hegel. O Nietzsche pontua também que a vida seria uma irracionalidade. Não existe uma razão por trás de todas as coisas. Existem mais aspectos irracionais do que esses aspectos racionais tão colocados e evidenciados tanto pela filosofia clássica, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia do Hegel. Ela não se desenvolve de maneira progressiva e ordenada. A vida, o existir humano, não é ordenadamente como nós pensamos ou nós queremos, não tem um objetivo, uma finalidade, assim como a sociedade, ou como nós pensamos que deve ter uma finalidade para todas as coisas, e apresenta-se ao acaso, com toda a sua forma e tragédia da realidade. Ela é luta, incerteza, afirmação, dor, sofrimento, angústia, paixão e amor. Nós percebemos essas características do existencialismo já presentes também na filosofia do Kierkegaard e do Schopenhauer. Mas nós evidenciamos que o Nietzsche, ao mesmo tempo de colocar em evidência o sofrimento, a incerteza, a angústia, todas essas características, ele ainda coloca a vida como algo positivo. Nós percebemos nos demais escritos dos filósofos anteriores que eles marcam a filosofia como a filosofia da angústia, do sofrimento, do desespero, e nós percebemos em Nietzsche que essa percepção, já que a vida segue essa irracionalidade, ao mesmo tempo ela carrega um traço de positividade. Apesar da tragédia, a vida deve ser afirmada em sua totalidade, não apenas aspectos racionais, mas nos aspectos racionais e nos aspectos irracionais. Então, essa tragédia da vida deve ser afirmada, segundo o filósofo Nietzsche, através dessa totalidade. E para entendermos as marteladas do Nietzsche, nós vemos nessa imagem as grandes críticas que ele vai fazendo aos sistemas filosóficos, ou aos sistemas teológicos, aos sistemas de conhecimento já estabelecidos. Inicialmente, ele faz duras críticas aos cristãos, aos racionalistas, aos idealistas, teriam criado sistemas fundamentados em realidades metafísicas que existiriam separados do mundo real. O cristianismo, através da perspectiva do paraíso, de uma realidade metafísica de Deus e dos anjos, os racionalistas a partir dos aspectos da razão, que pode explicar todas as coisas, a partir da matemática,
e os idealistas, como nós vemos tanto no idealismo do Hegel, o mundo das ideias, a razão absoluta, ou também dos idealistas como Platão, o mundo das ideias, que não pode ser comprovado pela empiria, né, pelos sentidos, já que os sentidos para o Platão seriam ilusões. Então nós vemos tanto nas imagens abaixo, o Santo Agostinho, um representante do cristianismo, depois nós temos o discurso do método do René Descartes, que é uma das características centrais do racionalismo, e temos a filosofia do Hegel, né, o idealista, né, o idealismo que o Hegel vai trazendo a partir da razão absoluta. Os valores humanos se desenvolveriam amparados nesse tipo de pensamento, que negava a realidade. Então, os valores humanos estavam caracterizados tanto pelo pensamento racionalista, idealista, ou então pela religiosidade a partir do cristianismo. E aí o Nietzsche vai trazendo duras marteladas a esses sistemas já construídos. Por isso, Nietzsche defendia a inversão de todos os valores. Como construir, agora, valores humanos pautados na realidade humana, desse aspecto da irracionalidade, do sofrimento, do desespero, do existir humano, a partir da felicidade concreta no existir do dia a dia. Então, por isso, Nietzsche defendia essa inversão de todos os valores e a constituição de uma nova humanidade. Né? O que o Nietzsche está apregoando a partir das mudanças do seu tempo é também a constituição de uma nova humanidade, um novo sistema filosófico. Dessa maneira, nós partimos aí para algumas datas importantes para percebermos o caminhar do filósofo. Então, ele nasce em 1844, em Leipzig. De 1864 a 1964, 1869, ele inicia os seus estudos, né, em Bonn e Leipzig, na mesma cidade que ele nasce. Em 1869, ele é nomeado professor de filologia em Basel, antes de se doutorar. É interessante porque ele vai construindo a sua filosofia a partir da filologia, o estudo das palavras, um grande conhecedor tanto do alemão como do hebraico, do grego, das línguas mais antigas, e isso faz com que ele consiga evidenciar novas características ou novas percepções para tecer as suas críticas. E aí ele vai lançando as suas obras. Em 1872, publica O Nascimento da Tragédia. 1873 a 1876, publica As Quatro Considerações Intempestivas. De 1876 a 1877, ele adoece, então ele tem uma licença da universidade, que ele é professor, licença por motivos de saúde, ele se distancia. 1979, suas aulas são suspensas por motivos de saúde, e aí ele vai publicando mais obras. 1882, A Gaia Ciência. 1883, publica Assim Falou Zaratustra, uma das grandes obras, muito disseminadas. 1886, essa obra que está justamente nessa imagem, Além do Bem e do Mal, que é justamente uma perspectiva da construção de uma nova humanidade através de novos valores que se distanciem tanto do cristianismo, do racionalismo e do idealismo. Em 1889, ele tem mais uma crise de saúde, e aí de 1889 a 1900 ele fica isolado, sobrevive em silêncio e paralítico, e aí ele morre em Weimar, no ano de 1900. E aí uma das grandes questões, já que o Nietzsche evidencia a irracionalidade e essa perspectiva diferenciada da filosofia, uma grande pergunta: o que seria a verdade para o Nietzsche? Né? Cada filósofo, cada sistema filosófico vai construindo um conceito de verdade. Então, o que seria a verdade para o Nietzsche? Tem a ver com o instinto, com a afirmação criativa. É objeto de culto moderno entre os espíritos científicos. No final, é sempre uma relação de forças. Então, a verdade para o Nietzsche é uma relação de forças e não tem a ver necessariamente com os aspectos racionais, matemáticos, geométricos, mas justamente com a afirmação, com o instinto, com os sentimentos que os seres humanos têm, né? A nossa percepção sobre a realidade. E é por isso que tem essa imagem em evidência, justamente colocando o Nietzsche numa distorção ali colorida do mundo, a partir da representação feita nessa imagem, que ele valoriza justamente mais os instintos, e é um objeto de culto moderno. Ele percebe também onde ele está inserido, que o próprio cristianismo, a própria percepção das religiões,
ela está totalmente diferenciada de outros tempos. Então, ele tanto faz essas duras críticas, como ele faz uma abordagem do realismo em que ele está inserido. Uma das características do Nietzsche, também presentes na filosofia do Schopenhauer e também do Pitágoras, o pai da matemática, é sobre as frases, né, sobre uma frase-chave que o próprio Nietzsche coloca. Sem a música, a vida seria um erro, porque a música ela desperta os sentimentos, as emoções, que não estão necessariamente presentes na nossa racionalidade. A música vai para além da racionalidade. Claro que fazendo um contraponto, Pitágoras, pai da matemática, procura de forma racional compreender os instrumentos musicais, as cordas musicais. Já o Nietzsche, ele coloca que a música seria, sem a música a vida seria um erro, justamente porque a música vai para além dos aspectos racionais, além dos aspectos que colocados pela matemática, ou pela geometria, ou pela razão. Ela está justamente trazendo em voga a centralidade do sentimento, né, das emoções que a música desperta. E aí outra questão seria qual é o lugar do Nietzsche na história da filosofia, já que ele dá diversas marteladas justamente sobre a filosofia que já foi composta, né, sobre aquilo que já está estabelecido. E aí os historiadores da filosofia colocam que é muito difícil de situar o seu lugar na história da filosofia, mesmo que ele tenha nascido num tempo, num espaço, num contexto, pois o Nietzsche, ao mesmo tempo, dá continuidade, derruba e abandona a história da filosofia. Né? Ele acaba trazendo um grito, assim, várias marteladas contra a filosofia, ao mesmo tempo ele dá continuidade a outras perspectivas no campo da filosofia. Exerce uma influência determinante em ampla parte do pensamento contemporâneo, mas pode ser também que anuncie outro estilo de reflexão, independentemente daquele que até então é chamado de filosofia, né? E ao mesmo tempo ele traz essa perspectiva de mudança a partir daquilo que nós entendemos o que seja a filosofia. E aí nós temos uma imagem, a mesma imagem representando Nietzsche, mas com várias cores diferentes, colocando em evidência que esse pensador, o Nietzsche, traz justamente essas novas possibilidades de se entender a realidade, justamente tecendo duras críticas àquilo que é chamado filosofia. Ele enaltece mais o aspecto da criatividade. Então, no pensamento nietzschiano, os mitos, aquilo que a filosofia se distanciou para se formar como filosofia, justamente a filosofia estava ali, estava no aspecto da criatividade. E depois, o Sócrates, esses pensadores que vão compondo o contexto da filosofia, na verdade, na visão nietzschiana, são eles que destroem o verdadeiro pensamento, o verdadeiro pensar filosófico. E aí nós temos, inicialmente, a crítica ao racionalismo, já que ele coloca que a sociedade constrói a sua moral a partir do racionalismo, ele vai tecendo duras críticas a essa forma de pensar. Essas críticas já estão presentes tanto no Kierkegaard também como no Schopenhauer, tendo em vista que a própria vontade para o Schopenhauer ela vai para os aspectos da irracionalidade e não necessariamente para o racionalismo. Então, de acordo com Nietzsche, a razão não é a principal característica do ser humano, nem a única capaz de compreender a realidade. A razão é apenas uma parte de muitas outras partes, né, dos sentimentos, das emoções que o ser humano possui. A realidade do mundo ela é muito mais ampla do que a racionalidade permite compreender. Tentar reduzir a realidade a critérios racionais, diz o Nietzsche, que é justamente deformar a realidade, é empobrecer a realidade. Tem muitas das coisas que estão muito mais presentes pelo aspecto irracional, que a própria racionalidade não consegue dar conta da sua amplitude. Então, o ser humano é uma força instintiva e as suas manifestações inconscientes são muito mais poderosas do que as manifestações conscientes e as manifestações racionais. Dessa maneira, o Nietzsche vai inaugurando agora a possibilidade de se entender a filosofia a partir dos sentimentos, das emoções, isso já presente já no idealismo alemão, com Schelling, com Fichte, também com Kierkegaard, com Schopenhauer, mas quem vai sistematizar essa ideia, esse pensamento de forma muito mais
profunda e clara é justamente o pensador, o filósofo Nietzsche. E assim nós temos dois pensadores clássicos que, se mostrássemos inicialmente, iríamos dizer são filósofos de fato, tanto Sócrates como Platão, e o Nietzsche vai justamente combatê-los, dizer que, na verdade, eles mataram a filosofia, eles deram facadas na filosofia, no sentido que eles deturparam o real conceito do todo, ou de se entender a realidade por meio da filosofia. O pensamento racional teria abandonado a sabedoria instintiva e pretendido corrigir o mundo pelo seu próprio ponto de vista. Dessa maneira, se distanciando dos mitos, se distanciava-se de todas as riquezas inerentes na criatividade que os povos estavam demonstrando, e a filosofia acabou sendo racional. E isso acabou aleijando a filosofia. O que a razão não pode conhecer é justamente a parte mais ampla e rica da realidade. Lembrando que ele, ao valorizar a música, os sentimentos, as emoções, ele coloca que agora é necessário que a filosofia retome ao seu caminho inicial, destruída justamente pelo Sócrates e pelo Platão. O processo de racionalização do mundo foi impulsionado pelo pensamento de Sócrates e de Platão, justamente por essas buscas de conceitos ou das verdades através do mundo das ideias. Por isso que o Sócrates, no seu julgamento, está apontando para cima, não diferentemente na escola de Atenas, feita por Rafael de Sanzio, na modernidade, nós temos a pintura do Platão também apontando para cima, indicando justamente o mundo das ideias, o mundo da perfeição. E o Nietzsche está fazendo justamente duras críticas. Que mundo de conceitos, de virtudes, são essas apregoadas por esses pensadores que construíram a filosofia, mas ao mesmo tempo que esqueceram de viver a realidade no mundo em que eles estão inseridos, né, de valorizar também os sentimentos, as emoções presentes no ser humano. Outra crítica que o Nietzsche faz é justamente a crítica ao cristianismo, né, já que ele vai tecendo duras críticas àquilo que já está constituído pelos séculos e vai montando uma nova forma de pensar, de trazer a filosofia. Então, o cristianismo serviria de consolo ao ser humano para ajudá-lo a suportar a vida, já que a vida é cheia de empecilhos, de sofrimento, de angústias. Como a realidade é cruel, teria sido criada uma moral religiosa judaico-cristã para dar sentido à existência humana, defendendo a ideia de reconfortante de uma vida após a morte. Então, ele vai trazendo que as características do cristianismo apontam para o outro existir, fazendo com que esse existir, que é de sofrimento e de amargura, não seja tão duro assim, né, na esperança de outra perspectiva. O filósofo Nietzsche discordava da ideia cristã de que o corpo com a morte deixava de existir, para que a alma pudesse viver eternamente no reino de Deus, como nós vemos lá no slide anterior, a perspectiva construída a partir também do pensamento de Agostinho de Hipona. Então, ele tece duras críticas marteladas ao racionalismo e também essa perspectiva de dualidade do reino de Deus e do reino dos homens, construído a partir do cristianismo. E aí nós vemos duas imagens, né? Segundo a doutrina cristã, a imortalidade e a felicidade estariam reservadas em outro mundo àqueles que seguissem os mandamentos de Jesus. E aí, para Nietzsche, essa doutrina cristã, ela ia negando justamente a vida terrena, a vida como ela é, né? A partir das suas vivências diárias, né? Isso ia negando as possibilidades dessa vivência, remetendo-se a outro mundo, né, a vida eterna, que era característica do cristianismo. E aí nós temos duas imagens que nos ajudam a pontuar essas críticas incisivas que o Nietzsche faz, a partir tanto do Sermão da Montanha, onde se é colocado a existência de outras possibilidades justamente para aqueles que mais sofrem, e também os primeiros cristãos que estão ali, que morrem justamente perseguidos pela sua fé no cristianismo. E então, para o Nietzsche, ele vai tecendo essas duras críticas, tanto ao racionalismo como também ao cristianismo. E aí ele vai definindo o que seria essa vontade de potência, lembrando que nós já temos o conceito de vontade para o pensador Schopenhauer,
né? O Schopenhauer coloca a vontade como um plano irracional, está para além da nossa compreensão racional. A própria vontade racional também direciona a vontade racional e direciona todo o universo, é a essência do universo. E o Nietzsche, ele pontua que existe, na verdade, uma vontade de potência. E nós lembramos do que seria o ato e a potência, né? Para o Aristóteles, por exemplo, o ato é a coisa em si e a potência é aquilo que nós podemos nos tornar, né? O caroço de manga é o caroço em si, mas ela pode se tornar um pé de manga. Então, é a potência dentro do ato. Assim também como a nossa capacidade de esforço, né? O ato somos nós hoje e a potência o que nós seremos daqui a 10, 20 anos. Então, Nietzsche ressaltou que o elemento fundamental da natureza humana seria a vontade de potência, ou seja, a força do querer, né? Aquilo que nos impulsiona para sermos diferentes do hoje. Então, um elemento essencial, fundamental da natureza seria essa vontade de potência. Trata-se de uma vontade de ser, de persistir, de desenvolver e de intensificar a vida. Já que a vida é marcada por sofrimentos e obstáculos, mas o ato de persistir, de se desenvolver e de se intensificar a vida é justamente essa vontade de potência. É o mais forte de todos os instintos e integra as funções orgânicas do corpo e também da mente, impulsionando não só a sobrevivência, mas um ir além, essa capacidade criativa, instintiva que o ser humano tem, essa capacidade de ir além daquilo de superar todos os obstáculos. Então é muito interessante, importante essa característica da vontade de potência, né, de superar justamente esses obstáculos. Desperta no ser humano o desejo de poder e também a necessidade de se expandir cada vez mais. E aí nós temos esses desenhos animados colocados nesse slide, justamente na perspectiva da arte criativa, da vontade de potência, do desejo de ir além, no sentido que mesmo se o ser humano não consegue ir além através do desenvolvimento de superpoderes, ele coloca em evidência nos filmes, no desenho, nas artes criativas que acabam chamando a atenção das pessoas, né, chamando a atenção dos indivíduos. Dessa maneira, é pertinente, a partir da nossa cultura, da nossa construção, esse desejo de ir além, além das possibilidades da nossa existência. Assim, o cristianismo e as filosofias metafísicas, né, aquilo que se remete além do físico, metafísico, sufocam essa vontade instintiva, porque vão dizendo, olha, não, isso não se deve, nem aquilo, nem aquilo outro, isso vai sufocando as vontades instintivas. E aí o filósofo, por também perceber a sua construção social, ele vai anunciando a morte de Deus. A morte de Deus aqui colocada justamente que o homem da modernidade já não é mais essencialmente o homem do medievo, onde estava preocupado justamente com a salvação da alma, mas com o desenvolvimento da burguesia, das cidades, o homem religioso que passa justamente a ir à igreja, o ser humano, ele está agora também pertinente nos seus interesses às visões materialistas. Então, essa constatação da morte de Deus do Nietzsche é justamente uma constatação social que ele está inserido. O ser humano deixava de estruturar a sua vida como base em verdades eternas e absolutas, como acontecia com os primeiros cristãos e também com a Idade Média, e aí não mais se orientando pela fé em um ser divino que traria harmonia ao universo e ao sentido da vida. E a partir daí, nós fazemos essa constatação através dessas imagens, já que existe essa percepção também da realidade, que o ser humano da modernidade está com o pé na igreja, mas também, ao mesmo tempo, interessado com os bens materiais, e ali também na outra imagem, o que foi que se organizou através do positivismo, que foram justamente as igrejas, através do Augusto Comte, que será motivo de interesse para as nossas próximas investigações na filosofia, que trazem justamente até uma inversão, né, tanto dos aspectos religiosos, nós vemos a Igreja Positivista no Brasil, no Rio de Janeiro, que trazem justamente os alicerces para a construção do conhecimento, não necessariamente as verdades religiosas, mas aquilo que o ser humano construiu como conhecimento, a matemática, a astronomia, a física, a química, a biologia, a moral, a ética,
enfim. E aí nós percebemos justamente essa constatação do Nietzsche que vai ganhando essa forma através da modernidade, através da contemporaneidade. E aí o que nos causa espanto, já que o Nietzsche faz duras críticas ao cristianismo e essas realidades metafísicas, anunciando justamente a morte de Deus, né? A frase-chave do Nietzsche é Deus está morto, no sentido também de que as pessoas da contemporaneidade não são mais as pessoas tão piedosas como da Idade Média ou do período antigo, né, os primeiros cristãos que davam a sua vida justamente em nome de Cristo, do cristianismo. Anos depois da sua morte foi encontrada essa oração, que foi feita pelo próprio Friedrich Nietzsche, o que se causa espanto, porque ao mesmo tempo que ele tece duras críticas à realidade metafísica, do seu coração, do seu instinto, dos seus sentimentos, brota-se justamente essa oração, que é conhecida como oração ao Deus desconhecido, que diz o seguinte: antes de prosseguir o meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de que eu fujo, a ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que, em cada momento, tua voz me possa chamar. Sobre esses altares estava gravada em fogo esta palavra: ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrilégios. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó desconhecido, tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, meu semelhante, quero te conhecer e a ti servir. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Então, ao mesmo tempo que ele valoriza os sentimentos, as emoções, e fez essas duras críticas, principalmente às realidades metafísicas encontradas no cristianismo, também no idealismo e no racionalismo, nós percebemos que essa luta interna estava presente no pensador e, ao mesmo tempo, ele, no final das contas, ele se dobra justamente a esse Deus desconhecido, que não necessariamente ele estaria pensando no Deus apregoado pelas igrejas, mas naquilo que ele sentia no interior do seu existir. E aí, recentemente, foi se encontrada essa oração do Friedrich Nietzsche. Outra característica importante seria o que seria o super-homem para o Nietzsche. Não seria o homem com forças sobrenaturais que viessem de outro planeta, como se apresenta a ficção, através dos filmes, mas seria justamente o homem que consegue desenvolver, por meio da vontade de potência, superar os seus limites. Né? Então, o indivíduo deve assumir o controle da sua vida, não permeando-se justamente necessariamente pelas instituições ou por aquilo que já está constituído, sem subterfúgios, sem ilusões, sem o desvaneio do além-mundo, sem os valores morais que oprimem os seus instintos. Deve constituir sua existência baseando-se em uma vontade de potência, em superar-se a si mesmo cada vez mais. E aí nós temos, na parte esquerda, o super-homem, que é o super-homem criado pela ficção, que não tem nada a ver com o super-homem do Nietzsche. Depois nós temos o Ubermensch, que é o super-homem do Nietzsche, que é enfrentar a própria vida, sem subterfúgios, indo em frente, né, sendo capaz de, por si só, conseguir enfrentar os obstáculos. E aí, no meio da imagem, nós temos o Schopenhauer, que foi um dos grandes influenciadores também na filosofia do Nietzsche. Não é à toa que o Nietzsche coloca a vontade de potência e o Schopenhauer coloca que a única forma de se conhecer a totalidade da existência do mundo, do homem, em relação ao infinito, é justamente a compreensão da vontade. E essa vontade, ela está presente de forma irracional, né, em todos os seres, nas plantas, nos animais, nos seres humanos, está presente a vontade. Assim, nós finalizamos essa perspectiva desses pensadores, tanto do Kierkegaard, do Schopenhauer, e agora fazendo um breve passeio sobre a filosofia do Nietzsche, as grandes marteladas que o Nietzsche dá em relação àquilo que foi construído,
inaugurando aí o pensamento da filosofia contemporânea, através das formas de se estudar a filosofia. Nós temos a história da filosofia, a filosofia antiga, a medieval, filosofia moderna e agora iniciando a filosofia contemporânea e os grandes temas da filosofia. Né? A própria filosofia passa a ser investigado como um campo de conhecimento, seus conceitos vão sendo diversos ao longo dos períodos da história da filosofia, a própria vida, o existir humano, as novas compreensões que se dão a partir desses temas, o ser humano, a felicidade, então os temas são diversos, o conhecimento, a ciência, são temas pertinentes da filosofia, né? O existir, o existencialismo. E ali nós temos a imagem justamente da Mafalda investigando o mundo, investigando as coisas, investigando a natureza humana e percebendo a importância da filosofia para a compreensão mais alargada sobre o mundo em que vivemos. E assim, nós vamos finalizando a partir da nossa bibliografia, o Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, que é um filósofo da linguagem, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007, que nos traz um aparato muito interessante sobre a história da filosofia. Também nós temos o Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderno, 2018, do Ricardo Melani, que traz também essa viagem sobre a história da filosofia. E, posteriormente, nós iremos nos debruçar tanto nesse livro, Encontro com a Filosofia, como outros sobre temas da filosofia. Né? 2ª edição, São Paulo Moderna, ano 2018, também do mesmo autor, Ricardo Melani. Então, nós temos 3 obras de 2 autores que nos ajudam a refletir um pouco sobre o campo da filosofia, que é imenso, né? São diversos temas, diversos pensadores, e aí nós percebemos que ela não é única, nós podemos falar em filosofias diversas que carregam tanto os seus conceitos, como também as suas perspectivas. Então, na próxima investigação filosófica, nós daremos continuidade à filosofia contemporânea.